Filipenses capítulo 1, verso 6. O texto diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Inclinamos a nossa cabeça mais uma vez e oramos ao Senhor, pedindo a graça e o cuidado dele, a condução, que o Espírito dele nos conduza na sua santa palavra. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos diante, Senhor, a tua santa e poderosa palavra, palavra que tem poder, Senhor, para nos transformar, para mudar o nosso interior, Senhor, mudar a nossa vida por completo. Senhor, nós cremos nesta palavra, Senhor, que é a palavra de Deus, Senhor, que tem poder, Senhor, sobre nós. Pai, nós cremos e nos sujeitamos a ela, Pai. Espírito Santo, toma a boca do pregador nesse momento, Senhor, e conduza ele nesta palavra, Senhor, que ele seja uma boca profética à tua igreja, Senhor, a tua igreja que está, Senhor, no outro lado da internet, ouvindo pelo celular, pelo computador, pela televisão, Senhor, seja por qualquer meio e mídia social, que ele possa estar sendo abençoado e transformado por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, esse texto é um texto que nós já vimos por muitas vezes. Você pode já ter escutado por muitas vezes já esse texto de que o Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar em nós. E muitas vezes nós romantizamos esse texto sempre por um lado mais positivo das coisas, né? Que Deus ele vai nos lapidando aí para o seu crescimento. Mas eu quero contextualizar para nós entendermos o que Deus quer nos falar nessa noite acerca dessa palavra. O contexto desta palavra que o apóstolo Paulo deixou à igreja de Filipenses é o seguinte: Paulo ele está preso, ele se encontra preso em Roma, né? E ele escreve essa carta de Filipenses com um objetivo, né? O primeiro objetivo que Paulo tem nesta carta é agradecer, né? Expressar a sua gratidão aos irmãos dessa igreja de Filipenses, né? Que era uma igreja que ofertava na vida de Paulo e apoiava ativamente o ministério de Paulo. Também, a segunda coisa que Paulo também tinha por objetivo era apelar a que esses irmãos da igreja de Filipenses também tivessem unidade espiritual, né? Eles fossem mais unidos espiritualmente, né? Não ficassem divididos, né? E a terceira coisa que Paulo também alerta essa igreja é acerca das heresias que também estavam ameaçando essa igreja, né? Provavelmente Paulo estava tratando da questão do judaísmo dentro da igreja e também do gnosticismo, que estava ameaçando corromper a doutrina de Cristo nesta igreja, né? E Paulo, ele mesmo nessa condição de preso, ele faz essa oração aos irmãos. Até a gente vê alguma semelhança. Paulo estava em isolamento, né? Isolamento, em cadeias, né? Paulo está preso no momento que ele escreve essa carta. E é interessante a gente observar que mesmo Paulo preso, a gente não vê Paulo reclamando da prisão, nem ao mesmo triste por isso, né? A gente vê a expressão de Paulo, uma expressão de gratidão, alegria e ainda, né, com esperança em Cristo. Então, Paulo ele está em isolamento, né? Nada diferente do que nós estamos vivendo hoje, um certo isolamento. Nós estamos presos dentro das nossas próprias casas, né? E isso é um aspecto muito importante. Mesmo em isolamento, as pessoas elas podem estar ligadas como igreja. Paulo estava em isolamento e ainda ligado a esta igreja de Filipos através da oração. Paulo orava por essa igreja, né? Então a gente muitas vezes pode estar isolado, né? Desligado da igreja física, mas mesmo assim nós estamos ligados à igreja do Senhor, porque nós somos igreja, né? Nós não estamos ligados pela placa da igreja, nós estamos ligados pelo corpo de Cristo, nós estamos ligados pela salvação como filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, né, sobre a terra estão ligados, porque é a igreja universal sobre a terra. Outro aspecto também que a gente vê de interessante, aí, não na questão de Paulo no isolamento, mas um aspecto interessante do isolamento que nós podemos ver hoje é que a igreja
o mundo em si ele tem se movido em caridade. Né? Essa semana eu estive conversando com o meu vizinho aqui da minha casa e a gente estava comentando, dizendo, olha, é interessante, né, como as pessoas estão ajudando umas às outras, né? Nós temos visto, né, realmente uma certa humanidade nos últimos dias, dado a essa situação que nós estamos vivendo do coronavírus, né? Eu nunca tinha visto isso assim de uma forma meio geral, né? Tanto nas pessoas, né? E é um aspecto muito interessante desse isolamento que nós estamos vivendo hoje, né? Se o coronavírus, né, ele gerar mais humanidade nas pessoas, mais compaixão em nós, então será a melhor bênção que nós poderíamos ter recebido, né, da parte da nossa vida, né? Até vou ousar brincar, né? Que Deus mande de vez em quando um coronavírus aí para acordar a nossa humanidade, que muitas vezes fica apagada. A nossa humanidade ela se dilui nas nossas concupiscências, né? A vida que nós levamos muitas vezes dedicado às coisas que nós desejamos, ao nosso egoísmo, às coisas que nós queremos da vida, né? Ela muitas vezes ela dilui a nossa humanidade. Ela acaba nos fazendo nos voltar a olhar só para nós mesmos, ao nosso umbigo, e deixamos de olhar para os outros. Aí quando vem uma situação como essa, de comoção mundial, parece que a gente é despertado à humanidade. Parece que a gente vê pessoas ajudando mais umas às outras, né? Isso é interessante. Mais compaixão e solidariedade. É interessante, né? Amados, essa situação ela vai passar na nossa vida, né? Essa situação de isolamento, de dificuldade que nós estamos passando. Mas quando isso passar, eu particularmente, eu espero que nós como igreja não voltamos a sermos mesmos, não voltamos a agir da mesma forma que nós agimos antes, né? No mínimo que nós, igreja do Senhor, não sejamos mais... Deixa eu baixar o volume aqui. Que no mínimo nós sejamos mais humanos e menos egoístas como igreja, né? Amados, a oração de Paulo aqui, ela não consistia numa oração de resolver problemas, né? A gente não vê assim aquela oração assim, Deus trabalha nos irmãos, Deus socorre os irmãos. Não, a gente vê Paulo agradecendo a Deus e pedindo para que Deus permaneça abençoando da mesma forma que eles já eram abençoados, né? A gente tem um costume ruim na nossa vida espiritual, né? De orarmos, de buscarmos a Deus somente quando estamos com problemas ou necessidades, né? Não que essa igreja não tivesse problema, essa igreja também tinha problema, tinha dificuldades, mas a gente não vê isso na oração de Paulo, né? Aliás, a igreja ela é feita por pessoas, onde há pessoas, há problemas, há dificuldades, há relacionamentos problemáticos, há toda espécie de problemas que pode haver. Não que essa igreja não tivesse, mas a gente vê assim Paulo elogiando essa igreja, né? Paulo exaltando e dando graças a Deus, né, por essa igreja. Inclusive o objeto da oração de Paulo era que esses irmãos continuassem a serem abençoados como eles já eram, né? A gente vê no verso 5 do mesmo capítulo 1 de Filipenses, ele diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, né? Paulo ele expressa uma gratidão a Deus, Paulo é grato a Deus pela cooperação desses irmãos com o Evangelho, pela cooperação, pela participação deles na vida do próprio apóstolo Paulo, né, em todos os sentidos. Esses irmãos eles participavam da vida de Paulo não só espiritualmente, eles oravam por Paulo, mas também eles eram mantenedores do ministério de Paulo, eram orações e ofertas na vida de Paulo. Então Paulo ele expressa essa gratidão no verso 5 ali, né? E algo interessante que ele diz assim, desde o primeiro dia até agora, né, a gente vê um aspecto contínuo do cuidado, dessa ligação com esses irmãos que o apóstolo Paulo tinha, né? A fidelidade dos filipenses
no ministério de Paulo era algo permanente na vida de Paulo. Eles estavam continuamente orando e abençoando a Paulo, né, desde o primeiro dia até os dias de agora. Né? Então, amados, aqui eu quero abrir um parênteses. A vida cristã, ela se define, algumas coisas evidenciam a vida de um cristão. Né? E esse é um aspecto que pode ser evidenciado na nossa vida. Né? As manifestações externas do nosso cristianismo interno tem que aparecer em nós. Não que a gente faça alguma coisa para mostrar para os outros, mas de fato que a nossa reação daquilo que aconteceu no nosso interior manifesta externamente e as pessoas conseguem ver o nosso cristianismo. Né? Dizer que eu sou um seguidor de Jesus e eu não coopero na obra de Deus, no reino de Deus, é uma contradição na minha vida. Dizer que eu sou crente, dizer que eu sou seguidor de Jesus e eu olho a necessidade de alguém, do meu próximo, e eu não ajudo, é sinal de que há algo errado no meu cristianismo. Né? Amados, a mente de alguém que nasceu de novo, ela vive condicionada a isso. Não importa a situação que ela está vivendo, ela sempre vai querer ajudar outras pessoas, ela sempre quer servir. A pessoa, o verdadeiro cristão que nasceu de novo, ele se incomoda com o sofrimento de outro. E isso é uma característica do cristianismo. Jesus, por onde ele passava, o sofrimento de alguém o levava a operar milagres, a se compadecer de uma pessoa, a ter compaixão de uma pessoa. Isso é a evidência do cristianismo no nosso interior. Então, isso se transforma em ações. Né? Aquilo que aconteceu no meu interior se transforma em ações. Em João, 1 João capítulo 3, versículo 18, diz assim: filhinhos, não amemo-nos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O nosso evangelho não pode ser um evangelho somente de palavras bonitas, de ideologia, de ideias. Né? Filipenses, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 9, ele diz também: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e Deus será convosco. Tiago, capítulo 1, versículo 22 também diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-os a si mesmos. Então, o evangelho, a palavra de Deus, ela deve ser praticada, deve se tornar uma prática da nossa vida. Né? Esse evangelho que nos transformou, ele se transforma em ações. Né? Ações da nossa vida física, não somente em ações espirituais. Às vezes a gente encontra pessoas muito espiritualizadas, externamente, mas de prática não se evidencia o cristianismo que se prega, que se fala. Então, às vezes a gente encontra pessoas que falam de religião, falam de muito bem da palavra de Deus, mas nas suas ações a gente não vê um cristianismo verdadeiro. Então, isso de fato é o que nós precisamos compreender. Amados, a obra que Deus começou em nós, ela produz frutos externos. Muito embora nós não praticamos frutos exteriores, nós não fazemos ações para que as pessoas vejam o nosso evangelho, o nosso cristianismo. Ao contrário, o cristianismo que está em nós, ele produz um resultado, um fruto exterior. Né? E não pode ser diferente. Né? Agora vamos voltar à exposição dessa noite para nós entendermos o que Deus quer falar conosco, né? Depois dessa introdução. Filipenses capítulo 1, verso 6, que nós lemos: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: estou plenamente certo. É uma afirmação muito forte. Né? Ele está totalmente convicto, persuadido, ele está
convencido do que ele está falando. Não há dúvida na afirmação que ele está dizendo. Agora, amados, ele já começa dizendo que ele não tem dúvida, ele está convicto do que ele vai dizer. Agora, olha que interessante, vamos pensar um pouco. Você já ouviu aquela expressão, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, né? Eu não boto a mão no fogo por ninguém, porque senão eu vou me queimar, né? Já viu essa expressão? Na verdade, isso é um ditado popular que tem muito sentido, é um dito popular com bastante verdade nisso, né? Quantos amigos que nós confiávamos que nos traíram, né? Quantas pessoas né, que nós tínhamos como grandes amigos, pessoas que estavam próximas a nós, que hoje são inimigos ou pessoas desconhecidas da nossa vida, né? Quantos casamentos que nós olhávamos para famílias, né, casamentos inabaláveis que daqui a pouco se acabaram, né? Quantas pessoas que nós conhecíamos que eram fortalezas na fé, pessoas, né, referências espirituais para nós, que daqui a pouco a pessoa sucumbiu na fé, né? De fato, quando nós olhamos para a atitude das pessoas, nós nos pegamos surpreendidos por isso, né? Pelas as atitudes contrárias delas mesmas, né? Quando eu olho para a minha vida, né, quando eu olho para mim, para minha história, também eu fico pensando, né, quantas pessoas que estavam ao meu lado que hoje não estão mais, né? E quantas outras que eu nem imaginava que estariam comigo, hoje estão comigo, fazem parte da minha família, são amigos muito próximos, íntimos da minha casa, né? Quando a gente para e vê esse paradoxo da vida, a gente vê a expressão de Paulo, eu tenho certeza, eu estou convicto, ele está falando acerca dos irmãos da igreja de Filipos. Aí você para pensar como que Paulo pode afirmar algo em relação a esses irmãos, né? Como que ele pode afirmar algo em relação ao mundo que nós vivemos hoje, um mundo de incertezas, né? É o que nós vivemos hoje, nós vivemos num mundo incerto, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, né? Nós não sabemos o que nos sobrevém amanhã, né? Um mundo que está debaixo de guerras, catástrofes, né? Um mundo que nós vemos enfermidades sendo tomadas em grandes proporções, perseguições, mortes, né? Tanto a prova disso que nós não esperávamos que essa doença, o coronavírus, nos deixaria tão impossibilitados de reagir, né? Perderíamos o controle de tudo, né? Perderíamos o controle das nossas mãos, das coisas que estão acontecendo, né? Isso nos mostra o quão limitado nós somos. Isso nos mostra o quanto é a nossa limitação. Amados, Paulo ele se encontra preso em Roma, né? E ele poderia ser condenado à morte. Poderia receber a condenação de morte. E nessa prisão, nessa mesma prisão que ele escreve as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E essa prisão ela foi tão dura para o apóstolo Paulo que ele achava que ia morrer, né? Se Paulo não tinha certeza nem da sua própria vida, né, o que ia acontecer se ele ia sobreviver a essa prisão, como é que ele pode fazer uma afirmação dessas, né? Amados, a verdade é que a confiança de Paulo, ela não estava na excelência desses irmãos, ou no cuidado, no zelo que esses irmãos tinham pela fé. A confiança de Paulo não estava no mundo ou nas coisas que o mundo poderia oferecer para ele. A confiança de Paulo não se detinha nisso. Não estava na capacidade desses irmãos de Filipenses serem fiéis a ele, fiéis à oferta, né? Aliás, esse é um grande erro que nós temos, de confiar,
de depositar a nossa expectativa nas pessoas ou nas coisas desse mundo, nas coisas, nos consolos e confortos que o mundo pode nos dar. E amados, quando nós depositamos a nossa confiança no mundo, e eu vou te dizer bem a verdade, o grande problema da humanidade, o maior agenciador de frustração do homem é as expectativas nas coisas desse mundo. Né? As pessoas, elas vivem frustradas e desanimadas, né? Em depressão muitas vezes, angustiadas por causa das coisas deste mundo, porque algumas expectativas que elas têm nesse mundo não se cumpriram. Então ela vive frustrada, ela vive cansada, ela vive deprimida, porque as suas expectativas estão nas pessoas e nas coisas desse mundo. E essa é a razão das pessoas andarem nessa condição. Mas Paulo aqui, ele mostra que a sua expectativa, ela não está nesse mundo. Paulo, ele confiava em Deus e na sua soberania, na soberania de Deus. O texto diz assim: aquele que começou a boa obra, aquele aqui ele está se referindo a Deus, aquele é Deus, aquele quem? Aquele Deus que começou a boa obra, né? Começou a boa obra. Amados, Deus, ele não é como nós somos, que começamos uma coisa e não terminamos. Deus, ele não é como nós, que começamos um projeto e por muitas vezes não conseguimos concluir. Né? Nós decidimos que vamos fazer alguma coisa, decidimos que vamos começar uma faculdade e a gente não termina. Decidimos que vamos construir uma casa e a gente bota o alicerce e não termina. Decidimos que vamos fazer, hoje eu vou começar um projeto e eu vou começar a orar. Né? Eu me decidi a começar a orar, ter vida de oração. Eu me acordo da manhã e eu oro. Eu me acordo na segunda manhã eu oro. Na terceira manhã eu já não oro mais, eu já esqueço. E na quarta e assim vai por dentro. Puxa vida, eu não estou orando. Deus não é como nós, que começa uma obra e não termina. Começa um projeto e não termina. Qualquer projeto que Deus começar, certamente Ele vai concluir. Certamente Ele vai concluir. Deus ele começa, tudo que Ele começa, Ele termina. Ele não deixa nada pela metade. E Paulo está convicto disso. Paulo está convicto disso que ele está falando. Que Deus havia iniciado esta obra na vida desses irmãos da igreja de Filipenses. A boa obra, né? Amados, a boa obra que Deus começou na igreja de Filipenses é a mesma que Ele começou em nós, filhos de Deus. Aqui, boa obra, a palavra boa, ela vem do grego ágatos, que tem um sentido tanto físico quanto moral, que produz alguns benefícios, né? É sentido físico e espiritual que produz benefícios. Que benefícios são esses? Nos atos das pessoas, nas condições e nas atitudes das pessoas. Amados, nos cabe aqui pensar algo. Que obra que produz uma transformação nas nossas atitudes, na nossa vida, na nossa condição de que vivemos, que nos transforma por completo, que o nosso estado de vida, que obra é essa que faz isso em nós? É a obra salvadora de Jesus Cristo, é um novo nascimento que somente o Espírito Santo de Deus produz em nós. Amados, essa obra é a boa obra de Cristo em nós. É a mesma boa obra que Cristo começou na igreja de Filipenses. É a mesma que Cristo começou na tua vida, que nasceu de novo, na minha vida, que nasci de novo. Amados, isso cabe a nós hoje. Paulo tinha tanta certeza, aqui é algo que nós vamos pegar um parênteses aqui. Como que Paulo tinha tanta certeza que esses irmãos eram salvos por Jesus? É interessante isso, porque a salvação é uma ação de Deus no interior do homem. Não é algo que a gente ganha um carimbo na testa, você está salvo, você não está. Não tem um carimbo escrito que você é salvo ou não. Mas é exatamente isso que Paulo está falando.
em seus atos, esses irmãos da igreja de Filipos, nas suas atitudes, eles demonstravam a graça de Deus, a graça vinda do Espírito Santo na sua vida. Né? Era isso que acontecia. Paulo via na igreja de Filipenses a graça de Deus derramada nas suas atitudes, na forma como que eles reagiam entre eles mesmos. E isso evidenciava a salvação na vida deles. Amados, João capítulo 13, versículo 35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. As palavras do próprio Cristo, que é a marca do verdadeiro cristão, são as suas atitudes de amor ao próximo. Isso evidencia o cristianismo que está no meu interior. Se eu não pratico isso, eu não tenho evidências do cristianismo em mim. Evidências da salvação. Amados, a graça de Deus, ela se dá através das atitudes desses irmãos. Essas atitudes, elas representavam com muita propriedade a salvação que Deus operou na vida deles. Amados, e o texto ele continua dizendo assim: há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amados, aqui Paulo está se referindo ao processo contínuo da santificação na vida do cristão. Não significa que esses irmãos da igreja de Filipos eles eram perfeitos ou sem defeitos. Muito pelo contrário. Esta igreja deveria ser cheia de problemas, como qualquer outra igreja, como a nossa igreja, como a igreja A, B, C, D ou E. Mas significa, amados, que Deus levaria essa igreja à perfeição, assim como Ele leva toda a igreja de Cristo sobre a terra. Olha só, isso é importante nós sabemos. Amados, por mais que você seja zeloso pela sua fé, por mais que você seja religioso, cuidadoso, né? Ande com uma Bíblia debaixo do braço, né? Eu sou santo, e você bote uma venda para não olhar para o lado e cuide da sua santidade, ainda assim, por mais que você zele pela sua santidade, ainda assim você não é perfeito. A santificação, amados, ela é um processo na nossa vida. Ela é um processo contínuo. É um processo que não para. O processo da santificação, ele somente vai terminar na glória de Cristo. Né? Amados, o apóstolo Paulo ele usa a expressão obra, né? A obra do Senhor. Amados, obra aqui é o mesmo que uma edificação, a construção de um prédio. Eu brinco com os irmãos lá na igreja que costumam trabalhar com edificações, né, em obras, né? Eu não entendo muito de obra, mas eu sei que a obra ela precisa de um alicerce, e aí se constrói as paredes, a gente sabe que a obra ela funciona desse tipo. Cada dia se faz alguma coisa e vai avançando nessa obra. Amados, a perseverança dos santos é semelhante a uma construção. Consiste em todos os dias colocar um tijolo, levantar uma parede, amanhã eu coloco uma janela, amanhã eu coloco uma porta, amanhã levanta outra parede, daqui a pouco coloca o telhado, as vigas e começa o acabamento. E assim, todos os dias, alguma coisa se faz nessa obra que não tem fim aqui na terra. Amados, a obra de Cristo em nós é todos os dias caminhar na direção da vontade de Deus. É todos os dias colocar um tijolo nessa obra. À medida que eu conheço a verdade de Cristo e eu conheço a palavra de Deus, eu trabalho nessa direção, eu caminho nessa direção da santidade, de abandonar o pecado, de viver para a glória de Deus, para Cristo e a sua obra. E o texto ele continua dizendo: completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amados, aqui Paulo está se referindo ao dia do Senhor Jesus, né? Ao dia que o Senhor Jesus vai voltar para levar a sua igreja, né? Jesus ele vai voltar e receber a sua igreja gloriosa para si mesmo. É o dia do julgamento.
Na Bíblia, esse dia ele costuma ser chamado o dia do Senhor. Amados, nesse dia, o dia do Senhor, é o dia que todo conflito vai acabar. É o grande dia onde finalmente os filhos de Deus conhecerão o tesouro da esperança da ressurreição. O nosso tesouro, o dia que nós teremos contemplado com nossos olhos a esperança da salvação, a esperança da ressurreição, quanto todos nós, filhos de Deus, esperamos. Nesse momento não haverá mais sofrimento, não haverá mais falta de nada, não estaremos mais debaixo das consequências da queda que nos levam às concupiscências da nossa carne. Não estaremos mais debaixo desse efeito. Seremos perfeitamente livres no gozo eterno com o Senhor. Amados, Salmos capítulo 16, versículo 11, nos fala que diz assim: Tu me farás os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpétuas. Amados, nesse dia nós estaremos na plenitude de alegria e nas delícias perpétuas, desfrutando diante do Senhor. Amados, nesse dia é o grande dia, o dia do Senhor. Nós esperamos confiadamente. A igreja do Senhor espera confiadamente esse grande dia. Amados, olha que interessante, o texto diz assim: aquele que iniciou a boa obra em você a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Amados, aquele que justificou você diante ao Pai, esse começou a santificá-lo aqui na terra e continuará essa obra perpetuamente aqui nessa terra, até o dia que você morrer, até a glória de Cristo. Amados, aquele que o justificou, começou a santificá-lo, continuará essa obra até a glória de Cristo. Amados, eu queria deixar uma aplicação para nós nessa noite. Queridos, essa palavra, ela é perfeitamente aplicada a mim e a você que está aí do outro lado assistindo. É um crente em Jesus, um filho de Deus, a igreja sobre a terra, os filhos de Deus por adoção. A primeira coisa que nós precisamos deixar marcados no nosso coração é que Deus, Ele começou uma obra em nós, Ele começou uma obra na sua vida. Ele iniciou uma obra. E Deus não é um mau construtor que não termina uma obra. Muito pelo contrário, Deus é fiel. Ele é fiel e Ele não vai deixar nada pela metade de você. Absolutamente nada ficará pela metade de você. A obra que Ele começou, Ele é fiel e irá determinar. Amados, quando nós olhamos para o mundo hoje, o mundo está desesperado, com medo do coronavírus. O mundo está com medo, está aterrorizado. Se você ligar ali a Globo, a TV, agora você vai chegar a dar um receio na gente. O mundo está desesperado com medo do coronavírus. Mas a igreja do Senhor não. A igreja do Senhor, ela olha para o coronavírus, né? Os filhos de Deus vê tudo isso que está acontecendo como uma ferramenta de aperfeiçoamento da sua igreja. Né? O processo de santificação, o coronavírus é processo de santificação em nós. Quantos de nós não somos levados mais a orar mais ainda a Deus, orar mais por outras pessoas, orar por essa situação? É o processo de santificação em nós. Para o mundo é desespero, mas para o crente é aperfeiçoamento. Amados, já parou para perceber? Amados, a igreja, a nossa vida, a vida do cristão, ela é formada de ciclos. Né? Assim que termina um ciclo, começa outro. Né? A igreja de Cristo também. Né? Você olha para você, olha para a sua vida, quantas igrejas você já passou, né? Quantos empregos você já passou, quantas crises você já passou, quantas doenças que você já passou, amizades que você já teve, relacionamentos que você já teve, são ciclos da sua vida.
E por todo lugar que você passou, todos os relacionamentos que você passou e hoje você não tem mais, hoje você tem outros, são ciclos que Deus estabeleceu na sua vida, né? Um ciclo de crescimento, etapas de crescimento, degraus da tua vida espiritual. Para nós são vários ciclos, mas para Deus é um único ciclo, um ciclo só, uma obra completa, que você vê como degraus, que você vê como vários ciclos, mas Deus vê um ciclo só, uma obra que Ele começou e Ele vai terminar. E Ele já viu o término dessa obra na sua vida. Ele já sabe como isso vai acabar. Amados, tudo isso, na verdade, vai terminar de um jeito só. Pastor, você é evidente? Não. Você recebeu uma revelação? Não. A revelação está nas Escrituras. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que vai acontecer na sua vida, aponta para uma coisa só: glórias para Deus. Aponta para um objetivo só: glórias totalmente ao Senhor. Tudo vai terminar com mais glórias a Deus. Um único objetivo. Tudo termina com glórias para Ele. A segunda coisa que nós devemos ficar marcado em nós nessas palavras de Paulo é a forma que Paulo olhava para a igreja. Amados, Paulo olhava para a igreja na perspectiva de Cristo. E isso mudava tudo. Isso mudava todas as coisas que aconteceriam, a forma que ele reagia com a igreja. Amados, muitas vezes as pessoas elas vão errar conosco. Elas vão errar comigo, eu vou errar com elas, você vai errar com as pessoas vão errar com você. Isso vai acontecer. Mas se você, como igreja, olhar na perspectiva de Cristo, né? Pensar como essa oração que Paulo estava fazendo, né? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la no dia de Cristo. Essa é a perspectiva de olhar os conflitos que nós temos interpessoais, né? Isso vale tanto para mim como para o meu próximo. Isso vale para toda a igreja sobre a terra. Se eu olhar na perspectiva de Paulo, eu vou confiar em Deus. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Que Deus está fazendo uma obra na vida do meu irmão. Que Deus está fazendo uma obra na minha vida. Nós temos que aprender a confiar em Deus, né? Porque nele, amados, quando nós confiamos no Senhor e nós depositamos a nossa fé exclusivamente nele, as nossas expectativas nele sim nós não teremos frustrações, nem decepção. A palavra de Deus, ela não mente. As promessas de Deus, elas se cumprem todinhas na integridade. As promessas que Deus estabeleceu nas suas Escrituras. Não é a promessa que eu estou te dando ou que alguém está te dando. É a promessa que Deus nos deu. A promessa de Deus sobre a sua igreja. Essa se cumpre com certeza. Sem medo de errar. Então nele não há dificuldade. Nele não há decepção nem frustração. A terceira coisa, amados, o terceiro ponto que tem que ficar marcado é que a obra que Deus começou em nós, Ele começou em mim, em nós, e Ele continua através de nós. Né? Ele começou em você essa obra e Ele continua através de você. Como assim, pastor? Amados, quando nós olhamos aqui na igreja de Filipenses, Deus ele estava fazendo uma obra na igreja de Filipenses através da vida de Paulo, né? Paulo, através das cartas, Paulo, né, dessa comunhão que a igreja de Filipos tinha com Paulo, Deus estava fazendo uma obra na vida de Filipenses e também a igreja de Filipenses estava fazendo uma obra na vida de Paulo, né? Abençoando a Paulo, orando por Paulo, né, contribuindo com o ministério missionário de Paulo. Amados, aqui é algo fantástico que nós muitas vezes não nos damos por conta na grandeza de Deus. Amados, Deus é um ser infinito, imutável, grandioso, que nós não conseguimos definir.
né? Não há como o homem que é infinito definir esse Deus tão grande. Um Deus infinito, né? Ele usa pessoas finitas, limitadas, que nem eu e você, minha família, a sua família. Um Deus infinito usa pessoas finitas para uma obra eterna. Amados, olha a grandeza disso. Deus, hoje ele está fazendo a obra em nós e por nós. Ele faz a obra na minha vida e pela minha vida. Ele faz a obra na sua vida e pela sua vida. Amados, através de você, ele faz a obra na vida de alguém. Através da igreja, ele faz a obra na sua vida. E através da sua vida, você faz a obra na minha vida. E eu faço a obra na sua vida. É assim que nós crescemos com a igreja, assim que nós desenvolvemos. Através de nós, da nossa comunhão, nós exercemos essa boa obra uns com os outros. Amados, a gente tem que parar de reclamar das coisas que nos sobrevêm. Achar que tudo é culpa do diabo, achar que as coisas que estão acontecendo na minha vida é culpa do meu irmão, é culpa do meu amigo, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu cônjuge, é culpa do meu chefe que é ruim. A gente fica transferindo a culpa das coisas que nos acontecem, que nos sobrevêm, das aflições que nos sobrevêm. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma irmã da igreja, e nós estávamos falando sobre o coronavírus, e ela, o diabo que está fazendo esse coronavírus. Eu disse para ela, eu parei e perguntei para ela assim, será que é o diabo mesmo? Será que é o diabo mesmo? Né? Se nós pararmos para pensar nos benefícios que isso trouxe para a humanidade. Né? Às vezes, mas como o pastor está falando uma coisa dessa? Tanta gente morrendo. Mas quando nós olhamos para o resultado da humanidade que eu falei no início da palavra, né? Que a gente vê uma igreja com pessoas mais humanas, né? Despertou mais humanidade, solidariedade uns com os outros. Isso é uma bênção. Se eu disser que é o diabo, uma coisa que eu não posso afirmar, né, que é Deus ou o diabo, mas enfim. Amados, a gente não pode a gente tem que parar de reclamar da nossa vida. Tudo que está acontecendo com você, tudo que sobrevém sobre você, é obra de Cristo. Se você realmente é um filho de Deus, está na mão de Deus, foi salvo por Senhor Jesus, é obra de Cristo. É o aperfeiçoamento de Cristo na tua vida, na tua casa. Na obra de Cristo na tua casa. Na obra de Cristo na tua vida. A edificação, é um tijolo que Deus está botando, é uma parede que está sendo levantada, é uma janela que está sendo colocada na sua construção, na sua edificação. Amados, agora paramos e pensamos, o que nós estamos vivendo, será que tudo que está acontecendo, no final de tudo isso, como eu disse, isso vai passar, o coronavírus vai passar, vai acabar, essa doença vai virar outra, vai vir outras, e o mundo vai girar, e as coisas vão voltar ao normal. Mas será que quando isso passar, o que eu vou tirar disso? Será que para mim a vida, não, eu vou voltar a ser quem eu era antes, como eu pensava antes? Amados, que lição eu vou tirar disso? O que eu aprendi com isso? O que nós estamos aprendendo como igreja com isso? Será que eu vou sair disso mais cristão? Mais benevolente? Mais amável? Dando valor à comunhão com os irmãos? Será? Se isso acontecer comigo, com certeza o coronavírus valeu muito para nós como igreja. Se nós vamos valorizar estarmos juntos, zelar pela comunhão. Amados, esse é um papel nosso, zelar pela comunhão, pela alegria da comunhão.
fato, o meu temor a Deus, né, ele reflete em zelo pela comunhão, em cuidado com os meus irmãos, para não gerar problemas com eles. Né, amados? Que possamos dar valor a isso. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você nessa noite. Eu quero orar antes de nós fecharmos aqui a conexão. Eu quero orar com você. Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e nós te agradecemos pela Tua palavra. Senhor Jesus, eu quero, Senhor, agora que o Teu Espírito Santo cele essa palavra no coração dessa família. Cele a palavra no coração, Senhor, desse irmão, dessa irmã que ouviu, Senhor, o sermão dessa noite. E ele possa, Senhor, ser consolidado em Cristo ainda mais. Senhor, nessa obra, que, Senhor, ele entenda que tudo que ele está vivendo, Senhor, Senhor, o aperfeiçoamento, Senhor, é a obra que Tu iniciou na vida dele, Senhor, aquela obra que Tu iniciou, Senhor, que, Senhor, Tu prometeu, Senhor, que até o final Tu aperfeiçoaria, Senhor, e que possamos, Senhor, caminhar em santidade, Senhor, nesse processo de santificação todos os dias, Senhor, até o dia da Tua vinda, Senhor Jesus Cristo, aonde, Senhor, Tu nos levará em glória, Senhor, e nós entraremos, Senhor, com cânticos, Te louvando, Senhor, na plenitude de alegria, Senhor, na Tua presença. Senhor, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos pelas Tuas promessas, que a Tua graça, Senhor, nos alcance e arrebate o nosso coração, Senhor, em louvor e alegria. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, na Tua presença, o privilégio que temos no Teu reino. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém e amém. Obrigado, Senhor, pela Tua participação, você que esteve até o final. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.